E aí, gente, eu tô aqui hoje em mais um dia da Bienal com o Sidney Nicéias, um prazer grandioso em falar da nossa literatura nacional. Então ele tá aqui hoje para falar um pouquinho dele, para contar sobre a obra dele também e como tá sendo esse momento aqui na Bienal. Sidney, muito obrigada por você ter topado essa entrevista, é um grande prazer ter você aqui e conta pra gente um pouquinho sobre você. Tem um amigo meu lá de Caruaru, em Pernambuco, ele diz que com prazer é mais caro. Eu acho isso o máximo, mas aqui não, aqui é gratuito. A gente tem prazer, a gente tem tesão literário, né? Tesão para fazer a literatura. Então tá na Bienal de São Paulo, é um deleite de fato. A gente lançou Todos os Amores de Lourdes na Bienal de Pernambuco, ano passado, em outubro. E aí a gente vai cumprindo a agenda pelo país, né, por outros estados, para divulgar a obra. Antes de falar do livro, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Sidney Nicéas, como a Amanda já cravou aqui no começo. Eu sou escritor, eu tenho uma assessoria de comunicação. Infelizmente, viver da literatura no Brasil é uma coisa quase impossível, mas eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Eu sou professor universitário, dou aula em pós-graduação, eu ministro oficinas de escrita. Eu sou presidente da Ideação, que é uma ONG que co-realiza a Bienal de Pernambuco. Então é outro trabalho assim que tenho. Eu escrevo, sou o cara assim, das artes, então eu tenho projetos no teatro, no cinema, inclusive como ator também. Eu tenho feito algumas figurações. Acabei de gravar recentemente O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que foi gravado tanto em Recife quanto em São Paulo, com Wagner Moura, Alice Carvalho, Maria Fernanda Cândido, Udo Kier, um elenco assim extraordinário. Fiz também uma participação em Recife Assombrado, que tem um filme, é uma série que vai para o Globoplay para o ano. Então, a arte é minha praia, porém, eu me afirmo e reafirmo sempre como escritor, né? Com certeza. Agora eu entendi a sua simpatia a todos. Tem que ser artista. Artista já tem essa energia, né? Tá na alma, tá na alma. Então conta como é que tá sendo pra você, tá aqui na Bienal do Livro, agora em São Paulo. Como é que tá sendo essa experiência? É a minha quinta Bienal de São Paulo, né? Assim, eu já tive duas editoras aqui de São Paulo. Todos os Amores de Lourdes eu lancei por um selo próprio, porque eu tenho uma assessoria de comunicação e como as pessoas me reconhecem como escritor, muita gente, inclusive de fora, já publiquei autores de São Paulo, do Rio. Pessoal, olha, eu quero publicar um livro, como é que a gente faz? Então a gente criou um selo literário, temos parceria com a editora aqui de São Paulo também. Então, assim, a Bienal de São Paulo é um mundo, né? É gigante, com uma efervescência muito grande, uma mistura de idade, de sotaques. Eu pego um ônibus para ir para o metrô, para ir lá para a Vila Mariana, tanto para vir quanto para voltar. E a gente encontra autores de Porto Alegre, né, de Belém. Então é muito massa trocar ter essa sinergia através da literatura num evento literário que é para isso, é para ser uma grande festa. Apesar de ter muito oba-oba, muita coisa com influência, que mal sabe o que é literatura, mas acho que faz parte. As bienais precisam atrair público, gerar negócio, e aí mistura, né, a literatura com outras vertentes. Aí acho que no final das contas dá um caldo bem legal. Muito bom, então fala um pouquinho sobre o seu livro, o que as pessoas vão encontrar nessa literatura, traz isso pra gente, por favor. Pois é meu sexto livro, eu era um escritor de ficção apenas, e aí em 2016 eu ia lançar, inclusive aqui na Bienal de São Paulo, Noite em Clara, que é meu romance anterior, e eu recebi uma ligação lá no Recife, do nada, assim, de uma senhora muito espirituosa. Olha, você vai escrever meu livro, venha cá para eu lhe contar minha história. Eu digo, tá, venha tomar um café comigo na minha casa. Eu digo, beleza, e fui. Marquei com ela para 2 dias depois, e eu cheguei lá, ela fez o breve resumo que eu vou dar aqui. Ela disse, olha, eu fui violentada pelo meu pai dos 7 aos 12 anos de idade, e na vida adulta eu tive 3 filhos de barriga, eu adotei 10 e tirei um monte de gente da miséria. E minha vida é marcada pelos meus amores, pelas minhas dores, e pelo todo o trabalho que eu tive em prol do outro. E aquilo ali mexeu comigo, né? Eu digo que eu sou um autor enxerido. Eu não sou um cara que tem uma fórmula pronta e vou repetindo a fórmula, não. Eu sou desafiado, a cada projeto tem uma cara diferente. E eu digo, bom, olha, eu vim aqui para dizer não, e a senhora vai ter que ter paciência, porque eu estou lançando um livro agora, vou viajar, e são várias viagens que a gente acaba fazendo. E eu não sou biógrafo, então eu vou ter que me reinventar para dar vida à sua história, à sua vida, né? Dar vida à sua vida de maneira literária. E foi o que eu tive que fazer. Eu adoro biografia, eu sou um leitor de biografias também, mas escrever uma biografia já é um troço bem diferente, e ainda mais no caso dela, que a gente cobriu a vida quase toda dela na narrativa. E desde o início eu disse, eu quero uma obra literária. Então é uma biografia romanceada, eu escrevi como se fosse um romance, mas a partir de fato
dos fatos da vida dela. Então resultou aqui em Todos os Amores de Lourdes, que é uma obra que está sendo muito bem aceita por crítica, público. As pessoas têm relatado que querem ir até o fim, né? E eu fui obrigado a dividir a obra em 2 volumes por conta do estado de saúde dela. Só para não me alongar muito, em 1973 ela estava grávida do primeiro filho. Ela trabalhava numa casa de família. Opa, a gente tá gravando. Nada, é bom assim, Bienal é essa loucura. Realidade, né? Então, ela trabalhava numa casa de família que era uma mansão, lá existe até hoje, a família ajudou muito ela, tinha 14 quartos, e ela descobriu que num dos quartos estava Frei Damião, que está para ser beatificado agora pela Igreja Católica, e ela se confessou. Se a obra tivesse coberto ali os 23 primeiros anos da vida dela, já daria um baita livro. E uma coisa que ela lembra bem que ele disse um dia sua história vai virar livro. Então ela passou a vida adulta dela inteira sonhando em publicar um livro. E ela teve 2 infartos, um AVC, é diabética. E eu estava vendo a hora dela falecer antes dessa obra sair. Então eu cortei na carne, digo, vamos dividir em 2 volumes. A gente lança o primeiro, depois lança o segundo, para poder a senhora curtir o lançamento. E a gente conseguiu isso. Ela foi numa cadeira de roda lá para a Bienal de Pernambuco, deu o depoimento dela, se emocionou, chorou muito. Então, assim, é uma história inacreditável que vocês precisam ler. Não é porque eu sou autor e estou divulgando, não. E a gente está vendendo, inclusive entregando para todo o Brasil por uma loja virtual chamada tesãoliterário.lojavirtualnuvem.com.br. Então, cliquem lá, peçam seu exemplar, a gente está entregando para todo o país e conheçam essa história que de fato é impressionante. Muito bom, já deu até interesse já, só de você falar, com certeza. Adoro biografia. Muito curiosas, de fato, com a vida dela. E é inacreditável. Eu que escrevi, que dei vida, eu digo a vocês, é inacreditável a história dela. Muito bom. E se as pessoas quiserem conhecer mais sobre o seu trabalho, onde elas vão te encontrar? Massa, mas vocês podem me acompanhar pelo Instagram, @SidneyNicéas. Vocês podem colocar uma legendinha aí se for o caso. @SidneyNicéas, a gente está sempre publicando aí as andanças pelo país, os projetos, e aí dá para acompanhar legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não conversou aqui? Eu queria dizer o seguinte, como eu sou movido a desafios, eu acho que é muito legal a gente não ficar preso na caixinha e se abrir para outras experiências, né? Agora mesmo eu estou escrevendo uma outra não ficção, em paralelo a uma ficção. Então, assim, eu já não tenho mais barreiras nesse liame que existe entre ficção e realidade e ficção, até porque o cérebro usa muito de ficção para ver o mundo. A nossa maneira de ver o mundo é muito ficcional também, porque o cérebro, ele para guardar energia, ele armazena o fato. Os detalhes somos nós que construímos, a partir de sonhos, de outras coisas que estavam lá. Então isso também é ficção, né? Então eu tive que mergulhar muito nisso também. Estudei bastante para fazer até uma tese de uma pós-graduação de escrita criativa que eu fiz, que hoje eu sou professor nela. Então é bem interessante a gente se desafiar e pensar que toda a vida dá um livro. Quando dou minhas oficinas de escrita, é muito comum alguns alunos dizerem, olha, e quando a gente tem bloqueio criativo? Eu digo, eu não tenho bloqueio criativo, eu não tenho aquele branco, porque eu estou sempre observando o mundo e o outro. E quando eu observo o outro, eu observo a partir de mim. Então a literatura traz um processo de autoconhecimento assim muito forte, e é onde a gente precisa entrar de fato, para a gente tentar até compreender melhor esse mundo doido que a gente vive aqui. É uma dica que eu dou, e que funciona comigo, pode ser que funcione com vocês também. Então, era mais esse recado aí. Vamos ler, gente. Olha, celular é massa, tá? E-reader é massa, mas, porra, vamos pegar o livro, vamos ler, vamos abstrair um pouquinho desse mundo tão hiperconectado, que isso não é legal para o cérebro. A gente precisa... nas minhas aulas, eu brinco, a criatividade é analógica. Então, vamos se linkar um pouco nesse analógico, dar uma fenda, abre uma fenda ali, vai ler um livro, viaja para outros universos, seja qual for o teu estilo, o teu gosto. Vamos ler, né? Com certeza. E, nossa, muito rico. Eu costumo dizer que eu sempre aprendo muito com os autores, né? Com as histórias. Não só as histórias literárias, mas o que vocês contam pra gente é muito importante, né? É muito massa. Então, muito bom. Essa troca é muito boa. E com o povo passando no meio é massa, é ótimo. Muito bom. Meu querido, muito obrigada, de verdade, foi um prazer te conhecer, já estou seguindo o seu trabalho. Maravilha, Amanda, obrigado. E hoje, para todos os autores que eu estou entrevistando, eu também tenho um lado meio escritor e eu trouxe meu livro que eu estou distribuindo e eu vou te dar um exemplar também. Leio você também, que maravilha, obrigado. E é isso, mas, querido, muito obrigada. Obrigado. Gratidão. Muito
bom. Gratidão pelo carinho, pelo espaço, que a gente precisa sempre estar divulgando a obra. E eu acho que os leitores precisam sempre buscar novos autores, especialmente da literatura brasileira. Não precisa um pequeno grupo validar, através de um prêmio, um autor. A gente que está um pouquinho mais em cima ali, a gente tem às vezes uma dificuldade muito grande de chegar até aqui. E o Brasil, a América Latina, eu já estive fora e o pessoal tem esse feedback muito, dizer, pô, vocês só olham para o umbigo de vocês, como o Brasil, como país. E dentro do país a gente replica isso. Então regiões olham muito para os seus umbigos e não abrem as portas, às vezes, para outros autores. Então acho que é muito importante a gente ir buscar, assim, os clássicos, quem está aí aparecendo na mídia, mas, porra, vai garimpar, que tem muita gente boa que não ganhou prêmio, que não está sendo validado aí por alguns poucos críticos e que tem muito conteúdo para oferecer. Com certeza. Beijão. E é isso, gente. O recado tá dado. Até a próxima.